Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Bom dia, sexta-feira, 11 de outubro, está no ar mais uma edição do programa Opinião Agora. Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/Opinião Agora. Este é o seu espaço de participação junto ao nosso programa. Confira agora quais são as principais notícias nos jornais da cidade. Gazeta de Piracicaba. Capivari, criança no tráfico. Menino de 12 anos era quem avisava os traficantes que a polícia estava na área. 4 homens, entre eles um garoto com 12 anos, foram detidos na noite de anteontem em Capivari por envolvimento com o tráfico de drogas. No cômodo em que eles estavam, foram flagrados embalando cocaína, maconha e crack. Financiamento imobiliário, uso do FGTS cresce. Emprego do saldo é estratégico para quem deseja adquirir casa própria em Piracicaba. O FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é uma das principais alternativas para quem quer realizar o sonho da casa própria. Na região de Piracicaba, o emprego do saldo na aquisição de imóveis cresceu 30% entre 2011 e 2013, quando foram registrados 20.699 e 26.811 saques, respectivamente. Entre janeiro e setembro de 2011, a Regional da Caixa Econômica Federal de Piracicaba liberou 99,5 milhões para uso imobiliário. No mesmo período de 2013, foram 128,3 milhões, 29% a mais. A Tribuna Piracicabana. Bancários sinalizam fim da greve após nova proposta. Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN, propôs 2,29% de aumento real dos salários. Em proposta anterior, era 1%. Ontem, sindicalistas destacaram a adesão total dos trabalhadores da Caixa Econômica Federal. Projeto do TJ São Paulo chega a Piracicaba. Desembargador do Estado, Ivan Sartori, traz à cidade projeto que busca aumentar a eficiência da gestão do Judiciário das Comarcas. Aumentar a eficiência da gestão do Judiciário Paulista. Este é o foco das visitas realizadas pelo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Ivan Sartori, às regiões administrativas do Poder, com o projeto Administração Participativa. Hoje, a ação acontece em Piracicaba. Jornal de Piracicaba. Preço da carne aumenta até 33% na cidade. Os preços das carnes bovinas, suína e de frango tiveram fortes altas no segundo semestre deste ano. Essas carnes são comercializadas no atacado, entre frigoríficos e atacadistas. O aumento foi constatado em levantamento diário do CPEA da Exalc. Charqueada. MP apura suposto esquema em prefeitura. O Ministério Público investiga uma suposta tentativa de enriquecimento ilícito dentro da Prefeitura de Charqueada. Ao negociar a desapropriação de um terreno mês passado, funcionários da Prefeitura teriam oferecido aos donos do lote R$600 mil, dos quais 500 mil ficariam para a família e os outros 100 mil deveriam ser devolvidos aos funcionários a título de comissão. Além disso, os donos do terreno também denunciaram à promotoria que um caminhão da Prefeitura retirou mais de 100 carretos de terra da área a ser desapropriada, sem autorização. O material, que é uma argila, teria sido levado para a cerâmica Piazza, da família do prefeito José Henrique Piazza. Confira como fica o tempo e a temperatura para o dia de hoje. Dia de sol com algumas nuvens, não chove. A temperatura máxima chega aos 28 e a mínima aos 14 graus. E após o intervalo, eu converso com Fábio do Amaral Sanches, que é gerente administrativo do Instituto Formar. É já após o intervalo, fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural.
Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e hoje comigo no estúdio Fábio do Amaral Santos, ele que é gerente administrativo do Instituto Formar. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Fábio, seja bem-vindo. Muito obrigado, o Instituto Formar que agradece pela oportunidade de estar apresentando um pouquinho do seu trabalho. Muito obrigada. Bom, vamos começar falando o que é o Instituto Formar, que a gente conhecia antigamente como Guarda Mirim. Como que aconteceu essa mudança? Enfim, o que é o Instituto Formar? O Instituto Formar é uma associação sem fins lucrativos que atende os adolescentes na faixa etária de 12 a 18 anos. Como você disse, ele é a evolução, né, do nome Guarda Mirim, porém a finalidade social continua a mesma. Foi uma mudança devido às mudanças culturais, essa questão de desassociar da época de fundação, quando a instituição tinha um vínculo com os poderes militares. E ela existe há 45 anos, é uma história aí de sucesso para muita gente, porque muitos profissionais que hoje estão atuando no mercado de trabalho tiveram seus primeiros passos aí profissionais ou de formação profissional na antiga Guarda Mirim, né? São 45 anos, é isso? São 45 anos de existência, mais de 7 mil jovens já passaram pela entidade e a gente encontra com diversos, né, graças a Deus e ao trabalho deles, né, o próprio mérito, em locais de destaque, sim. Que bom. Bom, como que o Instituto Formar é mantido, financeira e a forma administrativa da instituição? O Instituto Formar é uma associação independente. Ele é mantido exclusivamente pelos convênios com as empresas que contratam os aprendizes. Hoje nós não recebemos nenhum centavo de verba pública de nenhuma esfera. Não há impedimento para esse recebimento, a instituição pode receber a qualquer momento, inclusive para ações pontuais, em dado momento, para aquisição de algum equipamento. Mas para manutenção, hoje a instituição não recebe, não pleiteia nenhuma verba pública, só é mantido com verba privada mesmo. E quantos alunos, aprendizes fazem parte hoje, são atendidos pelo Instituto Formar? Hoje são 500 adolescentes, 540 adolescentes que fazem parte do Instituto. No projeto socioeducativo, que o mais conhecido é o da banda musical, onde ele pode ingressar a partir de 12 anos, e no programa de aprendizagem, a partir de 16 anos. Fala um pouquinho
mais sobre esse programa de aprendizagem. Na verdade, o Instituto Formar, ele é, assim, a gente pode dizer que são os primeiros passos para uma profissão, para uma formação profissional, mas é também um projeto educativo, né? O Instituto Formar, ele faz a assistência social, o atendimento desse jovem que talvez não tivesse outra oportunidade, né? O critério de seleção, inclusive, é o socioeconômico. Porém, a metodologia que é usada para fazer essa assistência social é a formação profissional. A formação profissional não é o fim desse trabalho, é a metodologia usada para se fazer a assistência social. Poderíamos fazer de outras formas, como distribuição de cestas básicas, distribuição de renda, esse tipo de coisa, mas não. A metodologia adotada é a formação profissional. Então, que é o que o Instituto entende como a forma mais correta de inserir esses adolescentes na sociedade de uma forma efetiva, que ele não abandone o estudo e que também tenha a oportunidade de ingressar aí no mundo do trabalho. E que adolescentes podem fazer parte do Instituto? São abertas por anos 260 vagas, aproximadamente. Qualquer adolescente que tenha interesse, dentro da faixa etária do processo, ele pode se inscrever. Não há nenhum tipo de critério de seleção, a não ser o socioeconômico. Tá? Socioeconômico. Então, dos 260 selecionados, são aqueles que têm um critério mais próximo ao que foi colocado no edital. Você disse que eles são atendidos a partir dos 12 anos e até os 18 anos, é isso? Isso. A partir de que momento que eles já podem ser contratados pelas empresas? A partir de 16 anos é que ele pode ser contratado como aprendiz. É feito um contrato de aprendizagem. Esse contrato, pela lei, ele pode durar no máximo 2 anos. Então, hoje, o aprendiz ele vai de 16 aos 18. A lei permite que a contratação seja feita como aprendiz a partir dos 14. Porém, o Instituto entende que contratando a partir dos 14, com 16 anos, ele voltaria àquela realidade anterior. Dificilmente as empresas contratam como funcionário, apesar de isso ser permitido em lei, com 16 anos. Então, a gente acaba tendo que retardar essa contratação a partir de 16 para que ele saia quando tem 18 anos. E aí, realmente, ele poder ficar efetivo na empresa. E a margem de contratação após o contrato ela é grande. A gente tem aí uma estatística de 70% dos aprendizes que passam por esse programa, eles ficam na própria empresa onde eles exerciam a prática da aprendizagem. Antes de ir para esse mercado, mesmo como aprendiz, eles têm algum embasamento teórico e prático sobre as rotinas administrativas? Porque a maioria vai para áreas administrativas, não é isso? Sim, o programa de aprendizagem ele é na área de administração, então ele só pode realmente executar esse programa na área administrativa. E ele passa por um treinamento básico. Antes de iniciar esse programa de aprendizagem, ele passa por um treinamento básico, ele fica em torno de 4 meses lá, o dia todo, onde ele recebe essas orientações iniciais. Quando ele inicia o programa de aprendizagem, esse programa é dividido em 2 etapas. A teórica, que é desenvolvida todos os dias durante esses 2 anos, no próprio instituto, em sala de aula, e a prática, que é desenvolvida na empresa, onde ele aprende na prática essas atividades. Dentro do instituto, quais que seriam as disciplinas? Como que é a rotina desses aprendizes? Certo. O programa está dividido em módulos. Então, durante esses 2 anos, o aprendiz ele passa por todos os setores da empresa dentro da sala de aula, para que ele possa também desenvolver isso lá na empresa. Então, ele vai ter a parte financeira, marketing, RH, logística, enfim, todos os setores da empresa, ele tem isso dentro do programa de aprendizagem, na parte teórica também. Então, ele pode sair dali e se adaptar, lógico, com a supervisão do próprio Formar e das pessoas que vão fazer a gestão desse trabalho dele dentro da empresa e em qualquer área da administração. Em qualquer área da administração. Nós temos aprendizes na área de logística, na área de RH, na área de almoxarifado, que também tem a parte administrativa. Então, isso é bem diversificado. Isso também leva a qualquer empresa de qualquer segmento, qualquer ramo, ela pode contratar um aprendiz do Formar, por conta de que todas as empresas têm uma área administrativa. Né? Então, isso abre um leque bem interessante para esses jovens que realmente precisam dessa oportunidade. Como que esses adolescentes chegam até o Formar? São incentivados pelas famílias ou através de amigos que já fizeram parte desse tipo de formação? O que é mais comum?
para vocês? Isso também é bem diversificado. Muitos tiveram o tio, o pai, a mãe que fizeram já parte da entidade, né? E aí tem esse sonho de participar. Muitos são incentivados pelos pais, né, por verem que não terão outra oportunidade nessa faixa etária, então são também incentivados a entrar. E muitos nunca tiveram ninguém que participaram, mas que conhece alguém da escola que fez, que vê como exemplo, e aí tem o interesse de entrar. É bem interessante que diversos adolescentes têm esse sonho de fazer parte. Inclusive, outro dia eu atendi uma ligação, por acaso, de uma adolescente que tinha participado do processo, e ela falou: eu sempre estudei, sempre me dediquei na escola para ter boas notas, porque eu sabia que isso era avaliado também no momento da seleção, e porque eu tenho esse sonho de entrar na entidade. Né? Então isso é bem interessante, porque esses jovens que têm vontade mesmo e têm esse sonho, a gente percebe que eles acabam produzindo muito mais para eles mesmos, né, em termos de conhecimento, né, e consegue fazer uma carreira bem mais interessante. Como que você avalia, do tempo que você já faz parte aí da gestão do Instituto, o comportamento desses jovens? Como ele entra e como ele sai do Instituto, até com relação a interesse, até seu papel quanto cidadão mesmo? O objetivo do formar é justamente formar cidadãos. Inclusive o nome ele significa isso. Formar não é só formar para o mundo do trabalho. O mundo do trabalho é um dos leques, né, usado nesse trabalho. Mas formar como cidadão. A gente sabe que 2 anos, que é o período 2 anos e meio que eles ficam lá no Instituto, é um período de tempo para a gente conseguir mudar hábitos, mudar perfil, e nem é esse o objetivo. Porém, a gente trabalha esse tempo, 2 anos e meio, para que realmente ele seja uma pessoa melhor. E a gente avalia isso como muito positivo. Muitos entram e, na verdade, hoje a prática de ensino ela é diferente daquilo que a gente tinha há 15 anos atrás, que era uma questão de imposição, né, uma questão mais militarizada, né, onde você recebe a ordem e você cumpre. Hoje isso não existe, é uma forma pedagógica de trabalho muito diferenciada. Você tem que conquistar a confiança desses jovens, tem que mostrar o que ele ganha, né, fazendo daquela forma, e a gente tem um retorno muito maior. A gente sabe que hoje o pensamento do jovem é muito diferente do jovem de antes. Não basta você explicar, você tem que fazer isso, ele tem que entender o porquê, né, ele tem que saber o que vai melhorar se ele fizer dessa forma. Eles são muito mais críticos e não dá mais para tratar daquela forma anterior. Por isso, da evolução da instituição. Esse é um dos grandes motivos. Se a gente tivesse continuado naquele método de trabalho anterior, primeiro que pela lei a gente encontra diversas restrições. Segundo que a gente não conseguiria fazer esse trabalho sem ganhar esses jovens, sem que ele venha, sem que ele entenda o porquê que ele está ali e qual que é a missão dele, né, nesse período e para o resto da vida. E até porque o mercado de trabalho também mudou demais. Hoje as pessoas não estão querendo trabalhos onde elas vão lá para apertar botões. Elas querem resultados, elas querem retorno, e as empresas buscam isso e aperfeiçoam esse tipo de comportamento nas pessoas, né? Na verdade, quais empresas contratam esses aprendizes? Eu ia falar aqui Guardinha Mirim de novo. São empresas de todos os segmentos, né? Porque a gente vê desde multinacionais até pequenas empresas, né? Sim, todos os segmentos eles podem contratar empresas de qualquer porte. Pela lei, né, a Lei 10.097, que é uma lei federal, que é a lei do aprendiz, ela foi criada para incentivar mesmo a entrada dos jovens no mundo do trabalho. Só que isso não pode ser feito de forma aleatória. Tem que ter um programa onde ele vá participar desse programa na parte teórica, como eu expliquei, na parte prática, né? E isso é feito nessa faixa etária. Na verdade, a lei ela permite de 14 a 24 anos, só que com 2 anos. As empresas de médio e grande porte, elas têm a obrigação de contratar um percentual que vai de 5% a 15% do total de funcionários que demandam formação profissional. Esse percentual tem que ser de aprendizes. Tá? As de pequeno porte, as microempresas, empresas de pequeno porte, elas não são obrigadas a contratar aprendizes. Porém, a gente tem diversas que contratam, justamente por entender essa filosofia de trabalho. Precisa de alguém ali, precisa formar alguém já dentro da cultura da empresa, e investe nesse adolescente para que ela possa tê-lo como uma pessoa da equipe mesmo, dentro da cultura que ela precisa, já formado, né?
interessante para a empresa também, já inserir esse adolescente que vem sem nenhuma experiência, muitas vezes, de mercado de trabalho, para que ele aprenda a filosofia da própria empresa. Como você disse, o índice de efetivos é muito grande também, não é? Sim, hoje chega próximo a 70%. E os outros 30% que não ficam naquela empresa, eles acabam ficando em alguma outra empresa, ou fornecedora, ou cliente daquela empresa onde ele fez a prática. É porque eles vão formando uma rede, né, e acabam ficando. Até tem algumas empresas que elas gostam de contratar ex-aprendizes. Então, eles ligam por saber do perfil. São empresas que nem contratam aprendizes, mas elas gostam de contratar os ex-aprendizes. E alguns meses atrás a gente teve uma situação de uma empresa dessas que procura, né? Procurou um instituto para contratar um ex-aprendiz e nós não encontramos nenhum nessa faixa etária que ela precisava, que tivesse sem já algum registro na empresa. Então isso foi uma coisa interessante. Pois é, uma surpresa muito positiva, Sim. sinal de que todos aí estão no mercado de trabalho atuando, né? Exatamente. Isso é muito bacana. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial e já nós vamos falar sobre as atividades culturais também que existem no Instituto Formar, né? Porque existe música, teatro, outras coisas também que contribuem para a formação do cidadão, não é isso, Fábio? Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Em caso de elevação significativa no consumo em metros cúbicos sem justificativa, realize testes de vazamento nas instalações do seu imóvel. Feche bem as torneiras e o registro do chuveiro depois de usá-los. Evite lavar o carro com frequência e, quando lavar, utilize dispositivos de fechamento automático nas mangueiras. Ou use um balde. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Volta com o programa Opinião Agora e hoje meu bate-papo é com Fábio do Amaral Sanches. Nós estamos falando sobre o Instituto Formar. Fábio, como nós falamos antes do intervalo, existe também as disciplinas, ou enfim, a oportunidade do jovem também desenvolver seu lado artístico. É isso? Conta um pouco pra gente. Sim, essas são atividades suplementares, né, dentro da formação de cidadãos que o Instituto trabalha. Essa é uma parte muito importante. Então nós temos dentro do Instituto projeto de teatro, a banda musical, que é o projeto mais conhecido, que ela se apresenta anualmente também no Teatro Municipal. Projetos voltados também à família, né, como cursos de informática. São todos projetos suplementares, não é a atividade principal do Instituto, mas são atividades que suplementam o restante das atividades. A participação deles é obrigatória? Faz parte da grade curricular ou é voluntária? Essa participação não é obrigatória, até porque a obrigação de participar dessas atividades faz com que a atividade não flua, não funcione. Tá.
Então tem que ser mesmo onde cada um gosta, eles têm que identificar isso e se inscrever para participar. E como que é a participação? Bastante gente gosta? Bastante gente gosta, tem diversas atividades. Nós estamos fazendo agora algumas pesquisas para saber que tipo de atividades nós não oferecemos, mas que seria interessante. E aí para a gente abrir outras opções também, para quem de repente não se encaixa em nenhuma dessas opções que existem hoje. Entendi. E as empresas pedem a participação nesse sentido? Por exemplo, da banda nas empresas ou do grupo de teatro? Existe alguma demanda desse tipo? Existe sim. O grupo de teatro, por exemplo, ele tem participado de inúmeras CIPATs, as Semanas de Prevenção a Acidentes de Trabalho das empresas, porque eles fazem peças relacionadas ao assunto. Né? Peças sobre essa questão do tempo, né? O profissional que fica muito tempo no trabalho, isso acaba trazendo um desgaste, depois a questão de doenças. Então, eles desenvolvem algumas peças nesse sentido, questão de álcool e drogas também. Então, as empresas solicitam. E a banda também é chamada sempre nos momentos de comemoração das empresas, cerimônias. Ela faz também essas apresentações. Isso é um incentivo a mais para que os adolescentes participem dessa ação, porque não fica só no ensaio, né? Também, na prática, vai ver como que é o reconhecimento do público. Quem sabe também se identifica por aí, segue alguma carreira, por que não, né? Com certeza. O legal é que dessas bandas que nós temos na cidade hoje, bandas de jazz, bandas que se apresentam em casamentos, em festas, dificilmente a gente consegue ver uma banda dessa que não tenha pelo menos um, quando não quase todos, que aprenderam a música na banda do Instituto Formar, ou então até então Guarda Mirim, né? Que legal. Bom, existe também o Projeto Sabor, que aí é destinado mesmo aos pais. Conta um pouquinho pra gente, Fábio. Esse é um projeto que foi pensado para atender os pais e também a comunidade em geral, né, onde nós temos professores que ensinam essa questão de culinária, panificação, confeitaria. No restaurante do Instituto nós temos um espaço lá para isso. Não só para que eles tenham a oportunidade de uma geração de renda em casa, de estar fazendo alguma coisa para vender, mas também para que a gente consiga trazer essas famílias mais próximas ao Instituto e a partir desse contato nós conseguimos fortalecer os vínculos familiares, né? Ter essa família do jovem ali próximo. Já que você tocou nesse assunto família, qual que é a relação que vocês precisam construir com a família para que seja efetivo o acompanhamento de vocês, enfim, o desenvolvimento desse adolescente dentro do Instituto? A participação dos pais e da família como um todo ela é fundamental, não só no trabalho do Instituto, mas em qualquer trabalho de qualquer outra instituição, e muito mais das escolas. Né? E isso é o que a gente não tem hoje. Salvo alguns pais que realmente participam, os demais pensam que a escola é um depósito onde ele pode ir lá e colocar o filho, e o filho fica lá e vai sair de lá uma pessoa melhor. Inclusive, a gente até vê de vez em quando algumas charges em jornais, né, onde é falado sobre essa questão. Por exemplo, quando um filho tira uma nota ruim na escola, muitas vezes o pai vai tirar satisfação com o professor, né? Como se a culpa fosse do professor. E, na verdade, isso é um problema muito sério. Né? Minha opinião, a opinião da equipe do Instituto, é de que a gente só está nessa situação hoje, de que a gente tem que discutir essa questão de maioridade penal, porque a família perdeu esses laços. Né? A família não acompanha, e acha que qualquer instituição é um depósito, ele coloca e não tem mais obrigação nenhuma, o problema não é meu, o problema é de vocês. Isso não pode ser visto dessa forma. Então, no Instituto, a gente tenta trazer essa família mais próxima. Se a gente não fizer isso, nós podemos até reduzir a maioridade penal, como vem sendo discutido. Porém, isso não vai resolver. Vamos reduzir, que seja para 14, para 16, para 14 anos, e logo depois nós já vamos ter que discutir para reduzir para 12, para 8, né? E daqui a pouco a gente já vai tendo que prender a criança logo que ela nasce, porque a sociedade não vem investindo em formas de prevenção dessas questões. Né? Se o jovem hoje ele está entrando cada vez mais cedo, como você leu aí na matéria de início, né? A criança envolvida com tráfico, a gente tem casos de 8 anos de idade, a criança que acaba sendo aviãozinho já do tráfico. Isso aí só vai reduzir. Então não tem como a gente discutir essa questão sem antes investir. A partir do momento que a sociedade conseguir investir nessas questões, melhorar a educação, melhorar a questão da assistência social, aí sim nós podemos definir que idade vai ser essa. Enquanto a gente não resolver essa questão, não adianta a gente reduzir essa idade de maioridade penal.
E a presença da família, como você disse, é fundamental em qualquer processo de desenvolvimento dessa criança e principalmente quanto mais cedo, melhor, né? Exatamente. Você sente essa dificuldade de lidar com os pais? Porque a gente sabe que hoje em dia os pais trabalham, saem de manhã também, a maioria, né, sai logo de manhã, pai, mãe, e esses jovens precisam muitas vezes tomar decisões durante o dia sozinhos também. Isso é um obstáculo para vocês? Como é que vocês lidam com isso? Sem dúvida. O problema maior é que isso é um ciclo. O pai que trata o filho dessa forma, muitas vezes esse menino ou essa menina, muitos casos realmente acontece, onde ele já é pai ou ela é mãe com 15 anos, às vezes com 14, com 13 anos. Isso é uma situação muito complicada, porque tudo que ele viveu, ele vai reproduzir. Então esse ciclo não vai parar nunca. E é nesse momento que a gente precisa realmente trabalhar esses pais para que eles entendam essa questão, para que ele possa trabalhar esse adolescente, principalmente os que estão nessas instituições, né, que tem a forma de trabalho é um pouco simplificada, né, por ter esse vínculo, para que a gente consiga trazer esses pais e eles entendam a importância de acompanhar o filho e que a responsabilidade é dele e não da instituição onde o filho foi matriculado. Isso é fundamental. E essa dificuldade existe sim. Né? São poucos os pais que se interessam em participar da vida do filho, de perguntar como é que foi o dia dele, de saber o que ele fez naquele dia, o que ele aprendeu, se ele tem alguma dificuldade. Né? Os pais, até por muitas vezes trabalhar o dia todo, chegam em casa cansado, não querem saber. Então isso é um problema muito sério que nós temos na sociedade como um todo. De uma forma geral, você acredita também que faltam oportunidades para muitos jovens? Porque a gente fala assim, falando de maioridade penal, que você entrou nesse contexto, existe aí uma série de obrigações, né, que a gente sabe que são impostas por instituições, pela família, pela sociedade, enfim, mas você acredita que existe a deficiência também de oferta de oportunidades para esses jovens? Existe sim alguma deficiência em alguns segmentos. Em Piracicaba nós temos uma gama de projetos desenvolvidos bem interessante. Existe deficiência, porém, eu acredito que o maior problema está em conseguirmos desenvolver a motivação nesse jovem para que ele participe. O que nós temos hoje? Uma sociedade que é voltada a todo momento para o consumismo. Nós temos uma mídia que acaba apoiando isso. Então, nós temos o adolescente, que pela lei é considerado a partir de 12 anos, ele já começa a ter necessidades que, na verdade, se a gente fosse analisar o contexto, não deveria. Então, ele já tem a necessidade de comprar as coisas próprias daquela marca X que ele precisa. Então, isso acontece o quê? Gera essa necessidade de renda. Então, ele acaba sendo motivado o quê? A fazer atividades que tragam essa renda. E poucos casos são o que essa renda vai ajudar em casa. Né? Antigamente, a gente tinha essa justificativa. Eu comecei a trabalhar cedo porque eu tinha que ajudar em casa. Né? Hoje isso é a minoria, porque esse jovem que acaba tendo essa renda é para uso próprio, para ele adquirir as coisas que ele quer, porque ele quer ser independente. A partir desse momento, o que acontece? Há esse conflito. Ele precisa da renda e ele não tem oportunidades que vão gerar essa renda a partir dessa idade. Os projetos que nós temos disponíveis, que são bem interessantes, não geram essa renda e nem tem esse objetivo. E aí ele acaba tendo que fazer alguma coisa que vá trazer essa renda. E aí, muitas vezes, acaba entrando para essa questão de tráfico de drogas, panfletagem, que é um problema sério que nós temos na cidade hoje. Empresas que contratam esses adolescentes, algumas vezes até crianças, para fazer essa panfletagem. E qualquer outro trabalho em supermercados, como empacotador, que não deveria estar fazendo. E aí acaba abandonando a escola, é o segundo passo. O primeiro, ele começa esse trabalho, começa a trabalhar durante o dia, depois já começa a ter necessidade de trabalhar à noite, ou porque está cansado durante o dia, já começa a não ir para a escola, se ele estuda à noite. Se estuda o dia, é mais fácil ainda abandonar, né? E aí a gente tem uma evasão escolar muito, muito alta por conta disso. Né? Então isso é um problema que vai crescendo. É muito. Na verdade, esse assunto que você traz aqui para a gente, ele é colocado em pauta também com esses aprendizes? Por exemplo, o consumo consciente, essa questão do uso de drogas, esse assunto todo que a gente vê constantemente na mídia, com envolvimento de crimes envolvendo jovens, adolescentes, e isso tudo é levado para dentro do formário. Qual que é a reação que eles têm ao tratar esses assuntos? É confortável para eles ou eles evitam?
Não, eles não evitam, a gente consegue conversar esses assuntos com eles. Nós temos um grupo de adolescentes que é denominado Grêmio, como se fosse um Grêmio estudantil, mas dentro do Formar. E eles têm essa participação mais ativa. Então a gente consegue escutar deles, consegue propor algumas ações, até para que eles ajudem a gente a trazer os demais adolescentes e até os familiares para dentro do Instituto. No geral, com todos, a gente trabalha isso em algumas disciplinas. Nós temos disciplina, por exemplo, de educação fiscal, né, onde há uma parceria com a Receita Federal do Brasil e profissionais da Receita, né, técnicos da Receita, ministram essas aulas dentro do Instituto. Temos disciplinas sobre o consumo, né, essa questão do consumo, que seja um consumo realmente para atender a necessidade, não aquele consumo porque viu em novela, porque viu em filme, em comerciais, que não leva a nada, né? Só essa questão de ostentar esse consumo, coisas de marca. Então isso é tratado diariamente nas disciplinas do Instituto e de forma transversal também. A gente consegue inserir esses assuntos em disciplinas que parecia que não teria nada a ver. Né? Por exemplo, disciplina de matemática, a gente tem as aulas de reforço também escolar, né? Então, esse assunto ele consegue ser inserido numa disciplina de matemática, por exemplo, que olhando assim de forma fria não teria muito a ver. Mas a gente traz essa questão de discussão com todos os professores durante o dia também. Falando sobre essa questão dos professores e da parte administrativa, quem são essas pessoas? O grupo de pessoas que trabalham com você e que estabelecem essa relação com o adolescente e também com as empresas que contratam? Certo. Nós temos uma equipe técnica do Instituto que é quem faz o atendimento mais próximo desses adolescentes. Essa equipe ela é composta por pedagogos, assistentes sociais, psicóloga e orientação geral. Né? Então, esses profissionais formam a equipe técnica, que pode contar também com o suporte de outros profissionais. Essa equipe faz esse acompanhamento nas empresas, na família, na escola. Então, a gente mantém contato com as escolas também. E dentro do Instituto. Então eles são orientados, como eles têm que estar lá todos os dias, assim que eles entram, se há necessidade de atendimento com algum setor, ele já é chamado, já é encaminhado. E os professores, nós temos hoje uma equipe de aproximadamente 25 professores que lecionam aulas nessas diversas disciplinas e que são professores do mercado. Então são professores que dão aula nas universidades da cidade, dão aula nas escolas técnicas, são professores contratados para lecionar aquele módulo, né? Então isso aí é bem interessante, porque não são professores que ficam só dentro do Instituto, eles vivenciam nas empresas, são consultores de empresas também. Então isso traz essa questão da prática do dia a dia para os adolescentes também dentro do Instituto. Voltando ainda um pouquinho a falar sobre a renda, eu gostaria de saber, esses jovens recebem um salário, não é isso, Flávio? Qual que é o valor que eles recebem? Porque, na verdade, vão ter aula para administrar, tem que começar administrando o próprio salário, né? Exatamente. E até nós fizemos uma pesquisa um tempo atrás, e a gente vem tentando mudar essa questão, assim, onde que era aplicado o primeiro salário que eles recebiam. Né? E a gente tinha tem essa pesquisa lá, na verdade, assim, mais de 70% dos adolescentes, o primeiro salário usava para comprar celular. Né? Então essa questão do consumismo, se todo mundo tem, hoje é uma coisa que está realmente geral, né? Mas o primeiro salário é aplicado nisso, celular, depois tênis, esse tipo de coisa. E é uma coisa que a gente vem mostrando para eles que não precisa ser dessa forma. Né? Eles podem estar fazendo uma poupança com esse valor para depois ajudar até a custear de repente uma faculdade, um outro curso que eles queiram fazer. Mas essa questão do salário é bem interessante, porque muita gente acha que o aprendiz ele ganha pouco. Porque o aprendiz vai lá para receber uma bolsa. E na verdade não. O aprendiz hoje, ele recebe, no nosso caso, nós optamos por fazer o pagamento pelo salário mínimo estadual, que ele é mais alto que o federal, né? Então hoje um aprendiz que ele fica 6 horas dentro da empresa, 30 horas semanais, mais as horas que ele fica no Instituto, em teoria, ele recebe R$ 750. Né, que é um valor, algumas vezes, até mais do que o próprio pai ou a própria mãe né, recebem fixo do trabalho. E pode ser variável os benefícios, por exemplo, de acordo com a empresa que ele foi contratado? A empresa pode contribuir de alguma forma também? Sim, as empresas são livres para melhorar os benefícios concedidos a esse adolescente, desde que ela forneça isso diretamente. Então tem algumas empresas que fornecem cartão alimentação, além do almoço que é oferecido dentro do Instituto, né?
Ela fornece cartão alimentação, cesta básica, convênio médico, convênio odontológico. Se a empresa tem esse interesse, e várias fazem isso, fornecem esses benefícios para os adolescentes. E Fábio, como que é o processo seletivo para a contratação de um adolescente do Instituto? Pela empresa? A partir do momento que é gerada uma demanda na empresa, a empresa procura vocês. Como é que vocês resolvem essa questão junto com a empresa, né, de levar um adolescente para ser um aprendiz dentro dessa empresa? A empresa, tendo o interesse de contratar um aprendiz, ela entra em contato com o Instituto e ela vai passar um perfil desse adolescente. Qual é a função que ele vai fazer, né, a vaga que está disponível, como é que ele vai se relacionar, que tipo de pessoas ele atende. Mediante esse perfil, a nossa equipe técnica, através da psicóloga que conhece os adolescentes, que tem essa análise do perfil, ela faz uma pré-seleção. Então ela pré-seleciona e encaminha para que a empresa possa conhecer esses candidatos, e a empresa é quem decide, né, a palavra final de contratação é da empresa. E como que é para eles quando eles recebem aí os primeiros chamados para as entrevistas? Imagino que seja assim, o momento do êxtase, né? Porque eles estão todos lá buscando uma oportunidade de trabalho, né? Sim, a questão é que isso é muito rápido. Quando eles terminam esse treinamento básico, antes de iniciar o programa de aprendizagem, a gente tem tido algumas vezes que a turma nem chegou a terminar por completo, que as empresas contratam. Então, quando eles recebem essa informação de que vão participar da entrevista, né, gera essa expectativa, e como às vezes são 3 por vaga, por exemplo, naquela empresa, acaba tendo essa frustração. Eu fui lá, não consegui ser aprovado, mas uma semana depois ele já participou de outra e já está aprovado lá. 100% dos que entram no Instituto e participam do treinamento são encaminhados. A gente não tem nenhum caso de adolescentes que vão e acabam ficando sem vagas. E eles, na verdade, os primeiros meses, eles passam tendo contato com as primeiras disciplinas de formação para poder começar a ser um aprendiz em uma empresa, não é? Nesse período, nesses primeiros meses, eles não recebem um salário, né, Fábio? Ou recebem? O período de primeiro mês não é de aprendizagem profissional. Ele é um programa socioeducativo, onde o adolescente participa só da parte teórica, e ele tem a gente chama de teoria geral, né? Ele tem uma formação mais abrangente, mas como cidadão, né, também voltando já para essa questão do mundo profissional, dando as orientações. Agora, matérias específicas de administração, ele vai ter só depois desse período, quando ele tiver realmente o contrato de aprendizagem. E esse primeiro... e se ele for começar a fazer parte do Formar, e ele for encaminhado para entrevistas, ele pode continuar mesmo não sendo contratado? Existem casos que esse adolescente pode não ser contratado? Não, a gente tem... Todos os casos são contratados. Muitas vezes ele não se adapta naquela empresa, mas aí ele tem a oportunidade de ser encaminhado para outra entrevista, né, numa outra empresa, e a gente tem todos os casos encaminhados. E como que é essa relação de vocês com a pessoa que recebe esse adolescente na empresa? Existe um acompanhamento do desenvolvimento do trabalho dele dentro da empresa? Existe alguém que fica disponível para qualquer dúvida que as empresas possam ter com relação, ou até com o comportamento desse jovem dentro da empresa? Sim, essa equipe técnica, né, formada pelos profissionais, ela está disponível o tempo todo para atender essa demanda da empresa. Na empresa, nós temos a figura de um monitor, de um tutor, que é responsável, né? Toda empresa tem que ter isso quando ela tem um contrato de aprendizagem. Isso é exigido por lei. Essa pessoa faz esse acompanhamento do aprendiz e reporta tudo ao Instituto. Tanto as questões positivas como os pontos a melhorar. Esse adolescente, se necessário, ele é chamado lá, ele recebe as orientações, para que ele consiga realmente ter a oportunidade de desenvolver, né? Durante esses 2 anos ele consiga se desenvolver, não só como pessoa, mas como profissional também. E como que você vê o perfil desse profissional que vocês preparam no final desse período de 2 anos que ele passa? Ele está pronto para o mercado de trabalho, depois dessa vivência, dessa experiência como aprendiz? No geral, sim. Todos eles estão prontos. Até isso justifica a questão de a gente ter 70% dos aprendizes, né, que ficam registrados na empresa como funcionário. Lógico que a gente tem alguns casos que ele precisa receber uma formação adicional, mas isso é uma minoria, né? No geral, até por conta do suporte que as empresas fornecem,
Algumas empresas até fornecem treinamento dentro da própria companhia, complementar. No horário que ele está fazendo, de repente, a prática, ele está fazendo também teoria dentro da empresa. Então, algumas empresas fornecem esse tipo de... São centros de treinamento, né, onde a empresa já disponibiliza alguns cursos para os funcionários, também acabam disponibilizando para os aprendizes. Então, isso é bem interessante, isso ajuda muito na formação desses aprendizes. E, Fábio, eu gostaria que você contasse um pouco da sua experiência, que você também foi um aprendiz e eu acho que hoje você é gerente administrativo desse instituto, deve ser um motivo de muito orgulho para você colaborar com tantos adolescentes também para ter um futuro como o seu, né? Sim. Eu ingressei ainda na época da Guarda-Mirim, em 1999, como aprendiz. Eu fui aprendiz até eu vi um dos apoios culturais aqui do programa, né, a questão do SEMAI. Eu fui aprendiz no SEMAI durante 2, quase 3 anos. E depois tive a oportunidade de ir para uma empresa privada. E nessa empresa eu atuei na área de marketing e depois desse período de aprendizagem eu acabei retornando para a Guarda-Mirim. Naquele tempo, o contrato de aprendizagem, ele não era ainda um contrato de aprendizagem, era uma questão de estágio e o tempo poderia ser maior. Então a gente ficava 4, às vezes 5 anos dentro da empresa fazendo esse trabalho, que hoje não é permitido e nem é conveniente em relação ao contexto que a gente tem hoje, né? E aí, indo para a instituição como funcionário, eu atuei no setor de orientação disciplinar e depois acabei vindo para a administração, onde eu tive a oportunidade de fazer a faculdade de administração e aí acabei ficando como gerente da instituição mesmo. Isso é bem interessante porque eu participei do momento de transição da instituição. Esse momento que ou ela fechava ou ela realmente tinha que mudar. Né? E aí foi definida uma estratégia de mudança, né? Isso não foi feito de uma hora para outra. Essa questão, por exemplo, de mudança do nome, que foi a última mudança desse contexto, né? Ela vinha sendo estudada há vários anos, isso tudo foi programado para ser feito dessa forma, né? E aí deu certo dessa forma que está hoje por conta disso, né? Desse planejamento. E hoje você se sente parte aí, você já tem 5 anos como gerente, é isso? Isso. Como que você se sente ter apadrinhado tantos adolescentes que hoje estão no mercado de trabalho? É um motivo de orgulho a gente poder fazer parte, não só meu, mas de toda a nossa equipe. Nós temos uma equipe lá que praticamente 50% é formada por ex-aprendizes, né? E os demais que não foram também se sentem dessa forma. É uma equipe que realmente é uma família de trabalho ali, onde há uma cumplicidade muito grande, de apoio em todas as atividades. Né? Isso é muito interessante. Isso também motiva a fazer trabalhos fora da instituição. Então nós participamos de diversos conselhos municipais. Né? Eu, por exemplo, participo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, né? Onde a gente pode desenvolver esse trabalho com todas as instituições da cidade. Então, na verdade, uma coisa que começou, de repente, como eu sendo atendido, hoje a gente acaba tendo uma visão muito mais abrangente e ampliar isso para toda a cidade. Que bacana. Bom, nós já estamos caminhando para o final do nosso programa, mas antes disso eu gostaria que você falasse de quais são os benefícios para a empresa. Vamos ter aí, certamente, empresários, enfim, pessoas que podem ser futuros empregadores desses aprendizes. Quais são os benefícios que essa empresa tem em levar um menor aprendiz? Bom, acho que o fundamental deles é ter uma pessoa dentro daquilo que a empresa ela espera, né? É poder formar essa pessoa desde jovem, né, como jovem aprendiz, dentro da cultura. Então ela pode moldar essa pessoa, não que ela vai ficar fixa naquela empresa a vida toda, sim, mas evita de a gente ter, de repente, a gente tem na questão de entrevistas muitos profissionais que já vêm com vícios, questões que a empresa muitas vezes não admite. Então esse é o primeiro ponto, formar, moldar esse jovem dentro da cultura, né, de trabalho daquela empresa. Isso é um ponto fundamental. A questão do trabalho social, sem dúvida alguma, muito importante, né? A empresa se sentir responsável pela questão social da cidade, né? Não só o empresário ficar reclamando dessa situação que a gente tem hoje, porque tem jovens envolvidos com crime, tem aquilo, tendo que cercar toda a casa dele com equipamentos de segurança, esse tipo de coisa. Ele pode investir nisso e está evitando esse problema no futuro.
E sem falar também da questão do cumprimento da cota da aprendizagem, que é uma obrigação da empresa. Esse talvez seja o ponto menos importante, né? Ele faz primeiro a parte social, ele já vai estar cumprindo essa obrigação legal, né? Empresas da região podem também contratar os aprendizes? Cada cidade tem o seu programa de aprendizagem voltado. Nós temos algumas cidades que são ligadas a Piracicaba, como Rio das Pedras, né, que podem contratar aprendizes, sim, do Formar. Porém, o objetivo é que cada cidade comporte os seus adolescentes e encaminhe os adolescentes da sua cidade para o seu município mesmo. Bom, e para encerrar, eu gostaria que você passasse uma mensagem para esses adolescentes, para esses jovens. Por que é importante planejar e pensar na vida como cidadão e profissional também logo cedo? É importante porque se esse jovem ficar esse tempo de 12 a 18 anos, que é o período adolescente, sem pensar nisso, quando ele for ter a ideia de pensar nisso a partir dos 20, ele já não vai mais ter oportunidade, porque hoje nós temos um mercado muito aquecido, muito acirrado, né? E o jovem ele precisa realmente estar pensando nisso desde cedo, tá? Ele precisa se preparar desde cedo. Se ele esperar passar essa fase de 18 anos para pensar nisso, é muito tarde, ele já não vai conseguir concorrer com os demais. Então ele precisa estar pensando nisso desde cedo, e as entidades de aprendizagem profissional é com certeza a grande porta que eles têm, a grande oportunidade para conseguir angariar isso lá no futuro. E para quem quiser fazer parte aí do time Formar, como é que deve proceder para participar do processo seletivo? O processo seletivo ele abre por ano de nascimento, então esse ano aqui já encerrou para quem nasceu em 98, 2014 para os nascidos em 1999. Eles podem acompanhar as informações por telefone ou pelo nosso site. Qual é? O telefone é o 3437-8888 e o site é o www.institutoformar.org. Ele entra lá, tem todas as informações. Na época do processo seletivo, um pouquinho antes, a gente já começa essa divulgação, através dos jornais, das rádios, da própria TV. Mas é interessante que cada um acompanhe essa questão para não perder essa oportunidade. Exatamente. Fábio, eu gostaria de agradecer demais pela sua participação e por trazer aqui informações para a oportunidade de tantos jovens aqui da nossa cidade. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Nós que agradecemos pela oportunidade, né, e pela condução do programa aqui, que é tão interessante, com temas sempre muito interessantes. Muito obrigada, Fábio. Boa tarde para você. E o programa Opinião Agora fica por aqui. Tenha um ótimo final de semana e nós nos encontramos ao vivo na segunda-feira. Até lá. Tchau. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.